Irmãos, nós precisamos nos preparar. E a mensagem de Jesus para nós hoje é de preparação. Então eu queria te convidar a nós darmos uma lida em Efésios 3. Aqueles que são bons de memória vão lembrar que o ano passado Jesus nos deu algumas mensagens em Efésios. Na sequência eu preguei em Efésios 5, falando sobre a importância de aproveitarmos o tempo, deixando-nos encher com o Espírito Santo, buscando a vontade de Deus. Depois nós falamos em Efésios 4, um capítulo inteiro que fala sobre santificação, sobre como nós devemos andar, agir melhor, pensar melhor. E depois nós falamos, então, por fim, o último capítulo de Efésios, que é aquele que fala sobre batalha espiritual, sobre armadura espiritual, sobre a importância de nós nos firmarmos nas armas da verdade. Pois bem, meus irmãos, queremos olhar agora o capítulo 3. Capítulo 3 fala sobre um alvo final, que é esse o propósito de tudo que nós vamos ler. É o seguinte, Efésios 3, 18 e 19. Isso para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Então esse é o objetivo, irmão, estarmos cheios da plenitude de Deus, cheios da plenitude de Deus. Agora, eu queria que nós lêssemos então quais são os passos que nós precisamos dar para nós estarmos cheios da plenitude de Deus. Primeiro passo, conhecer a verdade. Ali, em alguns versículos, Paulo falou sobre como ficou conhecido, como Jesus e eles, os apóstolos, deixaram conhecido o mistério, o que ele chama de mistério, porque não tinha sido revelado às pessoas das épocas anteriores. Então era um mistério que agora estava sendo conhecido, revelado. E Paulo usa essa palavra conhecer algumas vezes ali no capítulo. Então esse mistério é o mistério da salvação que Jesus Cristo veio trazer. E ele fala do evangelho da salvação. Então ele diz, versículo 6, o mistério é que os gentios, ou os não-judeus, são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do evangelho. Então, a verdade é Jesus, é a salvação que Jesus veio trazer. Bom, ele diz que ele tinha a missão de pregar isso, no versículo 8, pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então, o primeiro passo é conhecer a verdade, falar sobre a verdade, e Jesus é a própria verdade, a salvação que ele traz e tudo mais. Agora, é interessante como ele segue ali falando que nós queremos como igreja viver a manifestação ou os frutos da pregação dessa verdade, do conhecimento desse mistério. Não só o conhecimento, mas os frutos desse conhecimento. Então ali, no versículo 9 em diante, vai dizer assim, e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério, que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. Isso para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. Então ele está dizendo agora, eu desejo que nós possamos viver como igreja aquilo que está proposto para nós, que até os seres celestiais conheçam o poder de Deus que eles ainda não viram, as manifestações da multiforme graça ou sabedoria de Deus, que através da igreja vai acontecer. Então ele está dizendo agora, a minha expectativa é que como igreja a gente viva essa manifestação de forma profunda, que nem os anjos conhecem ainda. Então, meus irmãos, esse é o convite para que a gente viva a manifestação, mas começa pelo conhecimento, o conhecimento da verdade. Vocês
devem conhecer o versículo bem conhecido de João 8,32, que Jesus disse: conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Então, o conhecimento é o primeiro grande passo para a plenitude de Deus, para o propósito de Deus, para a vida plena que Jesus tem para nós. E então, esse versículo parece que resume tudo a conhecer, mas não é só conhecer. Conhecer é o primeiro passo para que a gente possa ser livre, para que a gente possa viver a plenitude de Deus. O segundo passo, irmãos, segundo Efésios 3, quando Paulo diz que esse mistério ficou conhecido e que ele está sonhando então em ver essa manifestação crescendo através da igreja, logo em seguida ele diz: por isso eu me coloco de joelhos e oro por vocês, para que uma coisa aconteça entre vocês, que é que isso venha para o nosso coração. Então o segundo passo, depois de conhecer a verdade de Jesus, é que é a verdade que Cristo venha para o nosso coração. Versículo 16 diz assim: peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. Então ele está dizendo, além de conhecer, vocês precisam deixar que esse poder se fortaleça, se consolide no íntimo, dentro de vocês. E é interessante que a sequência diz assim, ele está falando com crentes aqui, irmãos. Tanto que no capítulo 1 ele disse: vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Ele não está falando das pessoas receberem o Espírito Santo. Então ouçam para aqueles que já receberam o Espírito Santo, qual é a palavra que ele deu. Assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês. Ah, mas eu achei que quando a gente se convertia, Cristo habitava no coração. Não, Cristo habita na vida da pessoa. Ele passa a habitar na minha vida, eu sou uma habitação do Espírito Santo. Agora, ele habitar no meu coração, no centro das minhas emoções, como prioridade máxima da minha vida, é um outro passo. Nós estamos todos trabalhando para isso. E Paulo disse, a minha oração está sendo para isso, para que Cristo então habite essa verdade, a presença de Jesus, se aproxime do centro das emoções de vocês. Agora eu queria que vocês prestassem atenção num detalhe, a palavra é habite, habitar. É diferente de passar pelo coração. Então muitas vezes a gente tem experiências, né? Às vezes a gente pode ouvir uma mensagem como essa daqui, ter a parte intelectual acontecendo, de conhecer, entender, entendi. Esse é o primeiro passo, conhecer é o primeiro passo, conhecer a verdade. Agora o segundo passo é deixar que essa verdade habite o coração. Agora, muitas vezes ela só passa pelo coração. Eu tive ali uma emoção, eu tive ali um sentimento de, que bom, essa verdade foi para mim. Mas o texto está dizendo que não é só para agora. É para que ela permaneça, ela habite no coração. Então o segundo passo para a gente ter a plenitude de Deus é que Cristo habite no nosso coração. Seja o que mais nos emociona, seja a coisa que mais nos motiva. A gente se acorda de manhã pensando nisso, a gente vive para isso. E eu sei, irmãos, que todos nós ainda não chegamos nesse ponto. Estamos caminhando para lá. Precisamos nos exercitar mais espiritualmente para isso. O terceiro passo para a plenitude de Deus é nós agirmos por fé. Irmãos, a fé depende primeiro de eu ouvir a verdade, de eu conhecer a verdade. Agora, eu só me movo pela direção que eu recebi de Jesus se eu trouxe esse conhecimento para o meu coração, se eu entendi que aquilo é importante mesmo, se eu entendi, olha, isso vai fazer a diferença na minha vida, então eu ponho isso em ação. Isso significa eu viver por fé, eu agir por fé, porque eu ouvi, entendi a importância mesmo, entronizei, senti a importância disso, botei em prática na minha vida, na minha rotina. E o versículo 12 vai dizer assim: em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele. Falando sobre andar por fé. Eu queria que a gente voltasse lá para João capítulo 8. O versículo 32 então
Jesus falou ali para alguns religiosos: conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Percebam que eles já eram religiosos. A verdade os libertará. E aí eles respondem para Jesus: mas nós já somos livres. Do que tu está falando? Nós já somos livres. Eles achavam que eram livres. E Jesus estava dizendo: vocês precisam primeiro conhecer. E depois, porque ainda o mistério estava sendo revelado, não foi revelado ainda. E então vocês precisam primeiro conhecer, para depois serem livres. Mas o texto ali, irmãos, está dentro de um contexto. Se nós lemos as outras coisas que Jesus falou ali, completa então a mensagem. Ele falou no versículo 47, por exemplo, o seguinte: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso vocês não me ouvem, porque não são de Deus. Mas eles não estavam conseguindo ouvir? Não, eles estavam ouvindo, só que entrava aqui e saía aqui. Ele estava dizendo: vocês não estão trazendo para dentro, não estão trazendo para o coração, porque vocês não querem as coisas de Deus. Então não basta só conhecer, precisa ouvir de verdade, trazer para o coração. Jesus falou lá no versículo 42 o seguinte: Jesus disse: se Deus fosse de fato o Pai de vocês, certamente me amariam. Então essa coisa de trazer para o coração, de amar, faz parte de ser livre. Não só conhecer intelectualmente, mas trazer para o coração. Depois Jesus, aliás, antes disso, Jesus tinha dito o seguinte: de novo Jesus lhes falou, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. O detalhe aqui foi: quem me segue. Quem me segue. Então não basta conhecer para ser livre, conhecereis a verdade, mas tem que me seguir. Tivemos várias coisas junto com isso. Tem que me ouvir, tem que me seguir, tem que me amar, tem que andar perto, tem que estar com uma coisa no coração e trazendo para a prática também o que está no coração. E aí, por fim, irmãos, que é o próximo ponto dessa mensagem, Jesus falou no versículo 31, um versículo antes de dizer: conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Versículo 31 ele disse: então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. A outra parte, irmãos, para nós encontrarmos a plenitude de Deus, é a perseverança, é permanecer. Conhecer a verdade, trazer a verdade para o coração, agir de acordo com isso, com essa verdade, e perseverar nessas três, permanecer nessas três, não só visitar essas três, mas permanecer nessas três. Isso envolve dedicação diária, irmãos. Permanecer envolve dedicação diária. Então, ali no versículo 17, que eu tinha lido só a primeira parte e deixado a segunda para trás de propósito, diz assim: assim pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. O título dessa mensagem de hoje é Enraizados na Verdade, porque, irmãos, ele está dizendo: traz Cristo para o coração e cria raízes no amor, cria raízes em Cristo. E para criar raízes, irmãos, precisa permanecer, precisa estar querendo muito, precisa estar focado, precisa estar revisitando, né? A raiz, está enraizado, é vinculado de maneira profunda, é alguém que permanece naquilo, né? Alguém que se apega àquilo. Então esse é o desafio, irmãos. Nós não somos só pessoas que experimentam coisas com Jesus, mas pessoas que estão enraizados nele, pessoas que estão permanecendo nele, pessoas que voltam todos os dias a entender a importância e a permanência em Cristo Jesus. Então, perseverar nos três: em conhecer a verdade, em levar Jesus para o coração e em agir por fé. Versículo 13, Efésios 3, diz assim: portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Paulo diz: não desanimem com as perseguições,
Eu não estou desanimado, eu estou preso aqui em Roma, e eu não estou desanimado. Não desanimem, perseverem, ele disse. Permaneçam, continuem, não desanimem. E é isso, meus irmãos. Então, nós avançamos em direção à plenitude de Deus quando a gente coleciona dias na presença de Jesus. Quando a gente vence um dia de cada vez, como Ele nos ensinou. E conhecendo, trazendo para o coração e agindo segundo a vontade de Deus. Queria contar uma história para vocês sobre um homem apelidado de Cliff Young. O nome completo dele é Albert Ernest Clifford Young. Ele era um criador de ovelhas, um agricultor de 61 anos de idade. E ele ficou sabendo que ali nas redondezas de onde ele morava ia acontecer uma corrida. Pensa numa corrida absurda, irmãos. Ultramaratona Sydney-Melbourne, 875 quilômetros. As pessoas corriam por 7 dias. Isso foi em 1983. Corriam por 7 dias. Corriam 18 horas e dormiam 6. Por 7 dias, para fechar esses 875 quilômetros. Bom, esse homem, a única coisa que ele sabia sobre corrida é que ele corria atrás de ovelhas com frequência lá nas terras dele. Só isso que ele sabia de corrida. E ele foi então com um ajudante, que eu não lembro se era vizinho dele, algum ajudante. A única coisa que ele tinha para oferecer era água e umas frutas, né? E era isso. E os outros competidores acostumados, equipamento e etc. Então venceu lá o primeiro dia correndo. Irmão, se vocês puderem olhar no YouTube como ele corria, ele correu com uma calça que ele fez uns furos ali, ó. Aquilo ali é uns furos que ele fez para ventilar. Tênisinho simples. Ele corria arrastando os pés e com os braços para baixo. E as pessoas já sabem, né? Ah, esse cara vai durar um dia, meu. Ele durou um dia e aí eles foram dormir e o ajudante dele também não enxergava direito. E aí botou o despertador lá, né? E aí toca o despertador, ele se acorda, vamos correr. Ele foi correr e aí ele, mas o sol não nasce nunca, tia, não nasce nunca esse sol, e nada do sol nascer, nada do sol nascer. Resumo, irmãos, ele tinha dormido só 2 horas, o cara tinha posto para o horário errado o despertador, e ele tinha dormido só 2 horas naquela noite. E aí você foi embora, estava em primeiro lugar na corrida. E aí a notícia começou a se espalhar. E aí ele falou com o ajudante dele o seguinte: olha só, tia, quase não dormi. Quem sabe eu não durmo nos próximos dias? Quem sabe eu vou direto? Como assim? E ele fez isso, irmãos. Ele correu sem dormir. Enquanto os outros dormiam, ele corria. E ele, no fim da história, irmãos, terminou a corrida, tempo recorde, 5 dias. Quando ele estava para terminar, ele teve a impressão que viu um dos corredores. E daí ele apertou o passo, ó. Você mandou. Ele chegou 10 horas antes do segundo colocado. Bateu o recorde da corrida, 5 dias. Irmãos, o que eu quero dizer com isso? Que esse homem, ele teve algo importante que fez ele chegar lá. A perseverança, a insistência, a perseverança. Todo dia ele tinha que perseverar, ele tinha que insistir muito. Mas o que movia essa perseverança dele? Movia que ele trouxe algo para o coração. Ele colocou algo no centro das emoções dele como uma prioridade número 1. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar no fim desse negócio. E eu vou chegar na frente. E meus irmãos, é isso que a gente precisa para conseguir viver a plenitude de Deus. Precisa perseverança. Precisa uma visita diária a esse propósito. E eu me lembrei lá de Mateus 6,34, em que o texto fala sobre encarar um dia de cada vez. O texto diz: não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã traz suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Ou seja,
Viva um dia de cada vez, vença um dia de cada vez. Mas o versículo que veio antes, irmãos, diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Quando? Um dia de cada vez. Amanhã busca de novo em primeiro lugar o reino de Deus. E aqui me lembrei dos narcóticos anônimos que dizem: só hoje eu vou vencer as drogas. Só hoje. Amanhã de novo eu vou me acordar e só hoje eu vou vencer as drogas. E assim, meus irmãos, nós vamos conseguir, na constância, na perseverança, viver novos níveis espirituais. Porque daí nós vamos estar caminhando para que Cristo habite no nosso coração. Não só passe por aqui de vez em quando, mas que Ele habite, que Ele se torne uma prioridade de fato. Então esse é o convite, irmãos, que a gente hoje busque o reino de Deus em primeiro lugar. Eu queria trazer, irmãos, um outro texto para nos ajudar a entender isso de uma forma. Jesus nos ajudou naquela parábola do semeador, em Mateus 13, a nós entendermos algumas coisas que se envolvem nessa questão. O texto lá diz que o semeador joga sementes, algumas caem num solo duro, e a semente nem penetra. No outro solo tinha pedras, e ela cria pouca raiz, e quando o sol vem, ele mata a planta. E no terceiro solo, a planta cresce, mas crescem também uns espinhos, e o texto diz que sufocam a planta, e ela também fica sem frutos, não dá resultado. E o último solo, então, a semente brota, frutifica, dá certo. Irmãos, nesse primeiro solo, Jesus explicou que eram pessoas que ouviam e não ouviam. O texto diz diretamente isso: ouvem e não ouvem, escutam e não ouvem, duas palavras assim. Irmãos, muitas vezes a gente está ouvindo uma mensagem que nem essa, e não ouve e não ouve. Entra, não chega nem ao intelecto, não dá nem entendimento, não entra nem naquele primeiro passo de conhecer a verdade, porque ela não é assimilada. Depois o outro solo diz que a raiz ficou pequena, ou seja, a palavra entrou, mas não entrou onde devia, deu uma passada só no coração, ela não criou raízes. E aí o que acontece? Ele disse o seguinte: as tribulações e as perseguições é que são aquele sol que matou a planta. Por quê? Porque ela não tinha raízes, não tinha entrado até onde deveria, e a semente é a palavra de Deus, Jesus explicou. Não entrou, a verdade não entrou com a profundidade que deveria. E o outro solo, ele diz que é a planta que é destruída pelo engano das riquezas e as preocupações da vida. Os espinhos que crescem, preocupações da vida e o engano das riquezas. Então a planta cresceu, mas os espinhos crescem junto, ou seja, faltou a ação de remover os atrapalhos. Faltou, de novo, a primeira falta a coisa chegar no coração, e a segunda falta a coisa que chegou no coração sair para fora, sair para a prática. Não basta eu ser alguém que sabe, que sente, mas não faz o que deveria fazer. Então é importante para nós, irmãos, botarmos na prática, para que essas coisas não acabem nos tirando do foco, do objetivo da plenitude de Deus. Tiago fala sobre perseverança, dizendo que nós deveríamos nos alegrar nas tribulações, porque elas são oportunidades. De quê? Tiago 1, 13 e 4. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Então a perseverança, irmãos, anda junto com a maturidade. Ou seja, nos faz maduros espiritualmente falando. E você então perseverar na carreira espiritual, como aquele homem perseverou naquela carreira física, é o alvo que nós temos para viver a plenitude de Deus. Isso começa, irmãos, como? Buscando Jesus. Eu e você, nós precisamos perseverar em buscar o Senhor, em orar, em jejuar, em ter rotina de encontros com Jesus todos os dias. Nós precisamos perseverar nisso, irmãos, insistir nisso. E Jesus sugeriu que nós andássemos assim em comunidade,
para que nós pudéssemos encorajar uns aos outros todos os dias, principalmente nisso, que é o mandamento mais importante: amar a Deus sobre todas as coisas. Então, se não tem oração, não tem vida. Se não tem contato com Jesus, nós não estamos nem começando a andar no Evangelho. Então nós precisamos nos encorajar, irmãos. E eu quero que tu seja um encorajador, porque isso vai te ajudar na perseverança de pessoas, para que pessoas orem. Eu tenho feito diariamente, irmãos, mandado áudio para pessoas aqui da igreja, principalmente a liderança, dizendo: mantenha a tua rotina de oração, esse é o mais importante, o resto pode esperar, não deixa essa peteca cair, vamos em frente, estamos juntos. Irmãos, nós precisamos fazer, e nunca vai ser demais, nunca vai ser repetitivo, porque nós estamos sempre tendo distrações se apresentando na nossa frente. Então nós precisamos nos encorajar, viver isso, essa constância é que faz a diferença. E como nós já vimos, irmãos, a perseverança não traz só maturidade, crescimento espiritual, traz liberdade, traz qualidade de vida, traz alegria, traz felicidade. A presença de Jesus é o que nós mais precisamos. Então eu queria te encorajar a, hoje, dia de ceia, você sair daqui determinada a estar tendo a tua rotina de oração de maneira crescente. Dá mais um passo nessa rotina de oração. Mas eu queria também que tu fizesse um adendo, acrescentasse alguma coisa nessa rotina de oração. Que você marcasse um encontro com Jesus nessa semana para falar com Ele sobre como você vai buscar mais da presença dEle. Como assim um encontro? Vai combinar com Jesus de ir numa praça, vocês vão se encontrar lá na praça. E vocês vão conversar lá na praça. Ou você vai se combinar com ele de ir no shopping, na praça de alimentação, eu não sei. Ou na tua casa, na garagem, eu não sei aonde que vai ser. Mas tu vai ter um encontro com Jesus. Vai marcar e vai ir. E vai sentar com ele para conversar com Jesus sobre como vai ser a tua vida em 2026 com relação à perseverança em conhecer a Deus. Interessante que Filipenses, o apóstolo Paulo, escreveu mais da metade do Novo Testamento, escreveu em Filipenses capítulo 3, eu quero conhecer a Cristo. Como assim? É porque deu infinito para conhecer, nunca conheço tudo, e eu sei que quanto mais eu conheço, mais me aproximo da plenitude de Deus. Então quero conhecer mais, e você vai falar com Jesus, quero te conhecer mais, quero que tu faça o meu coração melhor. Irmãos, eu tenho orado com frequência sobre isso. Jesus, melhora o meu coração, me ajuda com o meu coração, eu estou com o meu coração ainda muito ruim, preciso que tu me melhore, me ajude, e para isso eu preciso me exercitar no espiritual, para que me emocione mais as coisas de Jesus, para que eu tenha um coração mais parecido com Ele, queira as coisas que Ele quer. E depois você ora também pelas tuas atitudes, para que você possa ter uma forma de ser, uma rotina mais agradável a Ele. Combinado, irmãos? Vamos fazer isso? Um encontro com Jesus, uma rotina mais profunda de oração, de jejum, de estudo bíblico, vai nos levar à plenitude de Deus. Vai continuar nos preparando para as vitórias espirituais. Quero terminar, irmãos, com o capítulo 3 de Efésios ainda, verso 19 e 20, que diz assim: e conhecer, ele fala depois que ele queria que eles tivessem a plenitude de Deus, ele diz, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Agora sim, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O destaque aqui é o infinitamente mais. Quanto Jesus pode nos levar a melhorar? Infinitamente mais. Tem um infinito à nossa frente, irmãos. Jesus está nos chamando para a gente crescer espiritualmente e não tem um teto, não tem um alvo final, é infinitamente. Então Jesus está nos chamando para a gente viver um novo nível que não tem fim, que pode crescer sem limites. Então conhecer a verdade, levar para o coração Cristo a habitar no coração, não só passar pelo coração, habitar, nos emocionar, ser o pensamento principal, o interesse principal, agirmos
coerentemente a esse sentimento, a esse pensamento, a essa prioridade, e perseverar nisso todos os dias. Não fazer isso só de vez em quando. Perseverar, fazer disso a nossa vida, fazer disso o nosso hábito. Sempre quando a gente está passando de um ano para o outro, a gente faz resoluções, né? Mas o ideal seria que nós deixássemos Jesus nos dizer quais são as resoluções que Ele tem para nós. E o passo seguinte seria nós trazermos para o coração essas resoluções. Ou seja, eu vou fazer o que for, vou ficar sem dormir, eu vou atrás, eu vou me sacrificar por essa carreira. Então vem a prática. Eu faço aquilo que Jesus, porque eu valorizei, botei no coração, eu faço o que Jesus me pediu para fazer. E se eu insistir, se eu voltar nisso, se eu perseverar todos os dias, aí eu vou atingir então grandes níveis espirituais, vou me aproximar muito da plenitude de Deus. Então, queria convidar vocês, irmãos, nós saímos daqui hoje com resoluções dadas por Jesus para o nosso novo nível espiritual, para o ano de vencer espiritualmente. Então, queria que você saísse daqui com essa decisão de ter um encontro com Jesus para falar com Ele sobre a tua nova etapa. Talvez alguns aqui precisem, e eu quero te encorajar nesse encontro que tu vai ter com Jesus marcado, falar com Ele sobre os próximos passos que precisam ser dados na tua vida. Talvez você ainda não tomou a decisão de andar com Cristo, de andar na igreja de Cristo, de andar próximo da palavra dele, num relacionamento com ele, de ser batizado nas águas, de ter uma decisão de nascer de novo, de viver o cristianismo de forma profunda, de forma real. Talvez seja essa a decisão. Talvez você já seja habitado pelo Espírito e a decisão precise ser isso que nós falamos hoje. Então eu quero te convidar a ficar em pé agora. E nós temos um tempo aqui de oração para nos prepararmos para a ceia. Nos prepararmos para dar uma resposta para Jesus. A ceia é um tempo de confissão de fé, né? Nós precisamos responder algo para o Senhor. Então eu queria te convidar agora a você dar uma resposta para Jesus já nesse momento. Fala com Ele sobre quais serão as tuas resoluções aí. Ou talvez tu possa ouvir dele alguma resolução que Ele tem para ti. Jesus, nós muitas vezes entendemos, Pai. Nos propomos a Te conhecer, a conhecer a Tua Palavra, a nos encontrarmos contigo e Te conhecermos melhor nesses encontros, nessas experiências contigo, pessoais. Mas diversas vezes, Pai, nós não deixamos habitar, enraizar em nosso coração. Acabamos não conseguindo avançar, acabamos retrocedendo muitas vezes no mundo espiritual. Hoje nós estamos aqui, Senhor, entendendo a importância disso, Pai. A importância de deixar que a semente de fato crie raízes profundas, mas também nós queremos ter a atitude de remover os espinhos, os atrapalhos, de maneira, Senhor, que um dia de cada vez nós permaneçamos contigo, Senhor. Nós queremos que a Tua Palavra permaneça, Senhor. Nós queremos, Senhor, ser verdadeiramente Teus discípulos. Nós queremos viver, Senhor,
a plenitude de Deus. Ah, Senhor, nos ajuda, Pai. Temos muito a conhecer ainda, mas precisamos, Senhor, que aquilo que nós já conhecemos faça morada em nosso coração. Nós precisamos, Senhor, que isso se torne hábito, se torne prioridade, se torne, Senhor, a carreira máxima de nossas vidas, a carreira espiritual, o chamado, o propósito que Tu tem para nós, Senhor. Nós oramos aqui hoje querendo nos preparar para esse ano, para que seja um ano, Senhor, em que nada atrapalhe, Senhor. Que nenhum pensamento, sentimento, ansiedade, nenhuma distração atrapalhe, Senhor, de nós vivermos o Teu reino em primeiro lugar. Um dia de cada vez, buscarmos o Teu reino em primeiro lugar, deixando, Senhor, que Tu tome o controle de todas as outras coisas, Pai. Nos ajuda. Queremos ter esse encontro contigo essa semana, mas não só esse, todos os dias um encontro contigo, mas esse encontro especial, queremos, Senhor, nos conectar, queremos consagrar nosso ano, queremos, Senhor, dedicar nossa vida para a Tua glória, para o Teu louvor. Precisamos da Tua ajuda, Pai, e nos consagramos, nos entregamos aqui, para vivermos essa conexão de maneira permanente, Pai, de maneira perseverante, Pai, porque a perseverança nos levará à maturidade e à liberdade verdadeira, que só quem anda contigo, quem se conecta contigo, quem está enraizado na verdade, pode viver, Senhor. Queremos muito, Pai, a plenitude que vem de Deus, a plenitude que vem do Teu trono, e estamos aqui nos dispondo a viver esse sacrifício, Senhor. Oramos pedindo a Tua ajuda, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Novo ano, novo nível espiritual. Amém.